Olá pessoal, neste vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre funções exponenciais e logarítmicas. Então deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Então nós temos, na nossa aula anterior, nós falamos sobre uma função exponencial com base e, né, com a base. E agora nós vamos falar da função exponencial mais geral, né, que não tenha só uma base e. Okay? Então vamos colocar aqui, ó, função exponencial. Então, como que é a expressão algébrica, né, de uma função exponencial? No primeiro momento, então, nós vamos colocar aqui a expressão algébrica, né, um exemplo de uma expressão algébrica de uma função exponencial. Então, nós podemos colocar, vamos supor que a função chamasse S, né? Então, vamos chamar assim de S de t é igual a P E R elevado a t. Então, isso aqui, essa função exponencial, né, ela está dizendo, então, que o saldo, depois de um determinado número de anos, né, isso aqui seria, supondo, né, o saldo numa determinada conta, o t seria o número de anos, e nós temos o valor investido, né? Quantos que você investiu. Então, esse aqui seria o P, valor investido. Então, o P seria o valor investido. Né? Isso aqui seria a taxa que você investiu, né? Uma taxa de juros, né? E esses juros vão ser cobrados de forma contínua, né? Então, se você investiu lá um valor em reais, P, com uma taxa R, durante 3 anos, né? Então, você vai ter essa expressão aqui. Então, esse é um exemplo de uma função exponencial, né? E aqui, né, nós ainda temos a base E. Depois nós vamos ver que tem situações onde você não tem a base E. Então, vamos supor que nós investimos aqui R$1.000, só para fazer uma suposição, né? Então, vamos pegar lá, ó. O valor investido seria R$1.000 a uma taxa, vamos colocar a taxa aqui, seria o R, a uma taxa R de 6% ao ano. Ok? E qual seria o saldo após 10 anos? Então, o tempo seriam 10 anos. Se os juros forem compostos, né? Então, os juros são compostos. Essa fórmula aqui é para calcular juros compostos. Tá? Então, e qual que vai ser o período de composição dos juros? Né? Aí vamos supor que esses juros vão ser compostos na letra a cada trimestre. Vamos escrever assim, ó, trimestralmente. Então, cada trimestre os juros vão ser
compostos. Então, para calcular o saldo, né, após 10 anos, e essa taxa, né, que essa taxa então vai ser composta trimestralmente, nós vamos fazer o seguinte cálculo. Né? Então, nós vamos pegar lá o saldo que você vai ter, chamar S de T. Esse saldo ele vai ser igual a valor investido, né, 1 mais R sobre K elevado a K vezes T. Né? Esse K, no caso, você vai, como a taxa é composta ao ano, né? O ano ele tem quantos trimestres, né? Quantos grupos de 3 meses nós temos em um ano. Ok? Então, aqui no caso, o nosso K ele seria 4. E a taxa, né, de 6% ao ano. Então, vamos substituir os valores nessa forma. Então, o P é 1.000, 1 mais a taxa, que é 6%, só que essa taxa, ela vai ser, já que é um trimestre só, tem que dividir por 4. E elevado a K vezes T, já que vai ser composta, né, por trimestre, então vai ficar elevado a 4, que é o número de trimestres, né, vezes o número de anos. Fazendo, então, nosso cálculo aqui, então nós vamos ficar com 1.000, que multiplica. Então, aqui você pode tirar o mínimo múltiplo comum, vai ser o próprio 4. Aí nós vamos dividir 4 por 1, 4, vezes 1, 4. Então vai ficar 4 mais 0,06. E aqui 4 vezes 10, aqui em cima, seria 40. Então, S de T, ele ficaria igual a 1.000, aqui vai ficar 4,06 dividido por 4, e aí o resultado elevado a 40. Você pode usar uma calculadora, né, para elevar isso a 40, né, para ir fazendo essas contas. Então, usando aqui uma calculadora, nós vamos dividir isso por 4 e depois elevar a 40. Aí o resultado que nós obtivermos aqui, nós vamos pegar isso daqui e multiplicar por 1.000. Então, fazendo isso, nós vamos chegar, né, em total ali em reais de 1.814,02. Bom, então esse aqui se for, né, composto trimestralmente. Vamos ver a outra possibilidade. Supondo, então, que uma outra possibilidade seja que a composição ela seja feita mensalmente. Então, esses juros eles vão ser compostos mensalmente. Tá? Então, quando mensalmente, nós vamos ter dentro do período de um ano, 12 meses. Né? A taxa continua sendo a mesma e o tempo, que é em anos, né, são 10 anos. Então, substituindo, nós teríamos lá o S do tempo de 10 anos, isso aqui seria igual ao capital investido inicialmente, que multiplica 1 mais 0,06 dividido por 12, que é o número de meses, elevado a 12 vezes 10. Então, S de 10 seria igual a 1.000, que multiplica
12, que vai, né, multiplicar aqui. Nós estamos tirando o mínimo múltiplo comum, né? Multiplica por 1, dá 12 mais esse daqui. Então vai ficar 0,12,6 dividido por 12 elevado a 120. Novamente, usando uma calculadora científica, fazemos essa conta e o resultado nós multiplicamos por 1.000. Então, fazendo isso, nós chegamos no total, em reais, de 1.819,40. Tá? Então, esse é um exemplo aí, né, para o caso mensalmente, né, se for, o juro for composto mensalmente. E, por fim, né, nós vamos fazer aqui se o juro for composto continuamente. Então, supondo que ele seja composto continuamente, né, como que nós fazemos? Então, vamos usar a fórmula, né, aqui nós vamos colocar essa fórmula aqui, né, o nosso T ele continua sendo 10, o P ele vale 1.000 e o R vale 0,06. Então, fazendo ali o S de 10, isso aqui vai ser igual ao P, que é 1.000, que multiplica E elevado a 0,06 vezes o 10. E aí, fazendo a conta com a calculadora científica, resolve isso, depois eleva o E a esse valor e o resultado multiplica por 1.000. Então, fazendo essas contas, nós chegamos lá que total, né, em reais, é de 1.822,12, né? Então, nós percebemos assim que quanto menor o período de capitalização, né, mais você vai ter depois de saldo, né? Isso é o máximo, né? É o limite superior aqui que nós achamos quando a aplicação dos juros, né? Ela for contínua. Então, esse é um exemplo, né? De onde você acaba utilizando aí as funções exponenciais. E agora vamos pegar um caso geral, né, da função exponencial. Então, nós podemos, toda função do tipo f de x igual a elevado a x, de o a ele é maior que zero, né? Então, isso é uma função exponencial, né? O x, ele é o expoente, então, né, dessa constante positiva. Essa constante positiva, aqui que seria o a, ela é chamada de base. Então, nós vimos um caso particular onde a base era o e, né, mas ele pode ser qualquer número positivo, né? Então, a função exponencial ela é diferente, por exemplo, da função potência de x, né? Por quê? Porque aqui a base ela é fixa, né? Fixa. Por exemplo, quando você tem a função assim, ó, f de x igual a x elevado a n. Então, isso aqui, né? Quem que seria fixo? O x, né? E esse aqui, o n seria fixo. E a base, ela seria variável. O x vai mudando de valores, né? Agora, na função exponencial, o expoente ele é variável, ele vai mudando seus valores, mas a base ela continua sendo fixa, né? Então tem essa escrita aí, né? E dentro, né, para você poder trabalhar, né, com
essas funções, né, com uma base fixa e alguns expoentes, é interessante lembrar, né, algumas propriedades, né, de expoentes. Então, por exemplo, a primeira delas é que se eu tiver um A elevado a N, isso é igual a A vezes A vezes A. Isso aqui, né, é multiplicado aqui N vezes. Então, você tem N vezes o A multiplicando por ele mesmo. Né? Então, tem essa característica aí. Outra característica que ela é bastante utilizada aí quando a gente está trabalhando com função exponencial, que seria a situação onde você tem lá um A elevado a uma fração. Então, esse A elevado a uma fração, ele pode ser reescrito, né, como um radical, onde o índice aqui do radical é m e o A é uma base, né, de uma potência n. Né? Então, pode escrever dessa forma, né? E também você pode escrever isso dessa forma. Pode escrever dessas duas formas aqui. Então, aqui ficaria A. Também dá para escrever desse jeito. Né? Então, essa é uma propriedade. Outra propriedade é quando você tem o expoente negativo. Então, por exemplo, vamos pegar o caso lá, onde você tem um A elevado a menos x. Então, isso pode ser reescrito, né? Para tirar esse negativo do x, você coloca o 1 aqui, e o A elevado a x, ele vira um denominador de uma fração. Além disso, também são importantes aquelas propriedades, né? Vamos chamar aqui de 4. Toda vez que você tiver um A, que é um número maior que zero elevado a zero, né? Ou qualquer número, no caso, essa propriedade não vale só para A positivo, né? Mas se você tiver um A qualquer que não nulo, né? E aí esse A elevado a zero, ele é igual a 1. Então, nós temos essa propriedade aí. Como exemplos, nós podemos colocar aqui alguns exemplos. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, exemplos. É 3 elevado a 4. Né? Então, 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, e vezes 3, 81. Então, você vai multiplicando, e aí você chega no resultado. Né? Se eu tiver lá, por exemplo, 4 elevado a 1 sobre 2, então isso aqui pode ser transformado em um radical, onde aqui é 2, e lá dentro fica o 4. Né? Então, a raiz quadrada de 4 seria o próprio 2. Também poderíamos ter uma situação assim, 4 elevado a menos 3 sobre 2. Isso vai ficar 1 sobre 4 elevado a 3 sobre 2. Aí, se você quiser tirar esse expoente fracionário, então você transforma ele numa raiz. Então, vai ficar raiz quadrada de 4 elevado a 3. E aí, 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64, né? Quando é raiz quadrada, não precisa pôr o 2 aqui. Se colocar também, não está errado. Então, seria raiz quadrada de 64, que é igual a 1 sobre 8. Né? Então, isso é uma situação aí que nós temos de propriedade, né, da função exponencial. Bom, na letra D, nós podemos pegar, por exemplo, assim, 3 elevado a 4. O que nós fazemos? Então, expoente negativo. Coloco 1, 3 elevado a 4 aqui. Então, vai ficar 1 sobre 3 elevado a 4. Nós já fizemos a conta ali anteriormente, 81.
Letra E. Se você tiver, por exemplo, 4 elevado a 3 meios. Então, isso pode ser raiz quadrada de 4. E você pode escrever assim também, ó. Então, seria 2 elevado a 3, que seria 8. Raiz de 4 é 2 elevado a 3. Na letra F, por exemplo, 27 elevado a menos 2 terços, né? Isso pode ser passado para o denominador, aí fica 27 elevado a 2 terços, e depois você pode escrever o denominador dentro de um radical, só que agora o 3 aqui, ó, ele vem a raiz cúbica, né? Seria a raiz cúbica de 27, e aí você pode ser 27 ao quadrado, ou tira a raiz cúbica e depois eleva o resultado ao quadrado. Então, ficaria 1 sobre raiz cúbica de 27 seria 3. Então, 3 ao quadrado, né? Que é igual a 1 sobre 9. Então, essas propriedades acabam ajudando bastante na hora de você poder fazer essas simplificações, né? Fica bem bacana aí para você poder fazer essas simplificações. Estudando um pouco sobre características aí do gráfico da função exponencial, é importante observar também o seguinte: nós pegarmos lá uma função, né, f de x, né, com a elevado a x, né, e pensando que o a é positivo, o gráfico dela, ele muda o comportamento, né, dependendo do intervalo de números positivos em que o A se localizar. Tá? Por exemplo, se você tiver o caso onde o A ele está localizado entre 0 e 1, então, para o caso onde ele está localizado entre 0 e 1, o comportamento do gráfico ele vai ser dessa forma. Então, aqui o x, aqui o y. Então, o comportamento do gráfico da função exponencial ele vai ser, nós falamos que é decrescente, né? À medida que o x aumenta, o y diminui. Agora, para o caso onde o A é maior que 1, então nós temos, deixa eu mudar a cor aqui, então a função é crescente. Né? Então é importante lembrar disso, né? Quando a gente tiver um A entre 0 e 1, a função é decrescente, e quando tiver um A maior que 1, então a função é crescente. Tá? Isso acaba sendo bastante útil aí na hora de você fazer esboço de gráfico, né? E ainda continuando a falar sobre algumas propriedades, né? Onde você usa expoentes, nós temos aqui a situação onde chamar aqui de lei dos expoentes. Esse nome aqui é o menos importante. O mais importante é você saber o que fazer, né? Por exemplo, vamos supor que você tem A elevado a R vezes A elevado a S. Então, repete a base, soma os expoentes. Essa é uma situação aí bastante útil, né? Se você tiver uma divisão, A elevado a R dividido por A elevado a S, então, repete a base, subtrai os expoentes. Sempre o de cima menos aquele que está no denominador. E aí, como letra C, nós temos lá A elevado a R elevado a S. Então, nesse caso, nós multiplicamos os expoentes. Então, vai ficar A elevado a R vezes S. Então,
Essas são propriedades aí bastante úteis, né, para você poder aplicar em algumas situações, como, por exemplo, isso daqui, ó. Vamos colocar aqui. Então, você tem lá a elevado a menos 3 elevado ao quadrado. Né? Então, como que nós vamos fazer aqui para calcular o valor dessas expressões? Então, primeiro vamos usar a propriedade, né? Tirar o negativo. Vai ficar 2 elevado a 3, depois isso aqui elevado ao quadrado. Então, você pode fazer aqui, por exemplo, 1 sobre 2 vezes 2 vezes 2, elevado ao quadrado, que vai ficar 1 sobre 8, elevado ao quadrado. E aí aqui eleva ao quadrado, né? Tanto 1 como 8. Então ficaria 1 sobre 64. Né? Esse seria o nosso resultado. Aí pegando a letra B aqui, 7 elevado a 1 sobre 2, que multiplica 7 elevado a 3 sobre 2. Então isso aqui vai ser... Aí vamos... Como tem uma multiplicação no numerador, nós vamos repetir aqui a base e soma os expoentes. Então vai ficar meio mais 3 meios. Isso dividido, né, por 7 elevado a 3. Somando meio mais 3 meios, então nós ficaremos com 7. Aí vai repetir o 2, que é o mesmo denominador, soma os numeradores, 4. Depois 7, né, 4 dividido por 2 vai ficar 7 elevado a 2. 7 elevado a 2 dividido por 7 elevado a 3. Agora vamos fazer o quê? Vamos repetir a base. 7 e subtrai os expoentes. 2 menos 3. Então vai ficar 7 elevado a menos 1. Para tirar esse menos 1, coloca 1 sobre 7. Então aí nós já fizemos todas as operações ali possíveis, né? Para poder simplificar com todas as operações possíveis com os expoentes. Aqui vamos pegar a letra C, 4 elevado a 2 quintos, que multiplica 64 elevado a 1 quinto. Repetindo aqui, o 4 elevado a 2 quintos. O que nós podemos fazer aqui com 64? Né? 64 seria... Podemos fatorar ele. Né? Então, fatorando aqui o 64, ó, podemos dividir por 2, por exemplo. Então, vai ficar 2, vai ficar 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, né? Vamos continuar aqui. E por 2, 1. Então, 64 é 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seria 2 elevado a 6. Isso daqui elevado a 1 quinto. E o 4 é 2 ao quadrado. Então pode ser escrito assim, ó, 2 ao quadrado, aí 2 ao quadrado elevado a 2 quintos. Aqui dentro do parêntese, repete a base e multiplica. Então ficaria 6 que multiplica a 1 quinto. E aqui fora também, 2 elevado a 2 que multiplica 2 quintos. Então fazendo a
multiplicação, teremos 2, 6 sobre 5, e aqui vai dar 4, né? 2 elevado a 4 sobre 5, que multiplica 2 elevado a 6 sobre 5. Repetiu a base, soma os expoentes. Somando aqui 4 sobre 5 mais 6 sobre 5. Então, isso ficaria 2 elevado, repete o 5, e soma 4 com 6, 10. Então, seria 2 elevado a 10 sobre 5, que é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. E 2 ao quadrado seria 4, né? Aí nós simplificamos esse resultado. Bom, agora eu vou colocar algumas questões aqui para vocês tentarem resolver aí, para treinarem, né, esses cálculos, né? A gente só consegue pegar bem as propriedades à medida que a gente consegue treinar. Então, deixa eu colocar aqui algumas situações para vocês. Vou chamar aqui de exercício. Então, nós temos aqui o primeiro. 2 a quinta. Segundo, o ideal de fazer isso aqui é tudo sem calculadora, né? Fazer usando as propriedades para poder aprender, né? Como é que faz isso certinho. Então, 9 elevado, faz detalhado e sem calculadora. Depois, qualquer dúvida, vocês enviam para mim. E aqui, ó, 27 elevado a menos 1/3. Vou colocar aqui o número 5. 1/4 elevado a meio. Chamar aqui de número 6. 2 a terceira vezes 2 a quarta dividido por 2 ao quadrado elevado à terceira. Aí, número 7. 3 a menos 4 vezes 3 ao quadrado dividido por 3 à terceira elevado a menos 2. Vou colocar aqui o número 8. Número 8, então, seria raiz de 8, que multiplica raiz de 2 à terceira dividido por 4. Número 9, 2 elevado a menos 5. Número 10, então nós teríamos lá 5 elevado a 2/3, que multiplica 5 elevado a 7/3 sobre 5 elevado a 4. Então, tentem fazer esses aí para vocês treinarem, né, essas propriedades certinhas, tá bom? E aí, qualquer dúvida, vocês vão enviando.